Tarcísio, governador eleito de São Paulo, ex-ministro do governo Bolsonaro, aparece assim, ó, aos risos com o ministro Alexandre de Moraes. Encontro que aconteceu na posse de dois novos ministros no STJ em Brasília. Aliás, o presidente Bolsonaro também participou, né? Foi a volta dele às cerimônias da Justiça, essa aí no STJ, onde ele tem um trânsito assim mais facilitado, digamos assim, sem tantos atritos, né? O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, portanto, apareceu assim. O presidente Bolsonaro, como eu disse, compareceu ontem. Ele, anteontem, na verdade, chegou a chorar, né, ao participar de uma cerimônia das Forças Armadas. A foto aí do governador eleito e do presidente do TSE, alvo frequente de críticas de Bolsonaro e seus apoiadores, ocorreu um dia após Tarcísio dizer à CNN que nunca foi bolsonarista raiz e que não quer entrar em uma guerra ideológica em seu governo. Apesar da fala, ao longo da campanha, Tarcísio posou com Bolsonaro várias vezes para cumprir a agenda em dobradinha. O próprio presidente apareceu na campanha de Tarcísio para pedir voto aí para ele, que é ou era um aliado, ainda é, né? Os registros dos fotógrafos Tom Molina e Wilton Júnior do Estadão Conteúdo mostram Tarcísio e Moraes próximos e conversando. Nas imagens é possível ver o presidente do TSE e o governador eleito sorrindo, como a gente está mostrando aí para vocês. Bom, Josias, a gente falou ontem aqui que o Tarcísio quer se descolar dessa imagem de bolsonarista raiz, né, mais radical e tudo mais. E no dia seguinte aparece assim com Alexandre de Moraes. Isso é um recado? Essa imagem, ela fala além, né, do que a gente pode ver? Quer dizer, ela tem um recado a mais aí para ser transmitido? A gente falava ontem aqui, né, que o Tarcísio está... o desnorteio do Bolsonaro, a omissão do Bolsonaro, facilitou a vida do Tarcísio. O Tarcísio está se desbolsonarizando prematuramente, o que é muito bom para ele. Esse movimento ele aconteceria em algum momento, era certo como o nascer do sol a cada dia, porque o Tarcísio de Freitas é uma pessoa civilizada e o Bolsonaro é arcaico, ele confunde rivalidade com inimizade, ele é um personagem completamente fora de prumo. E o Tarcísio de Freitas, ele sabe que durante 4 anos de mandato ele vai ter que recorrer ou vai ter que responder a ações que vão entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que ele precisa manter um convívio. É impossível governar um estado como São Paulo, aliás, é impossível governar qualquer estado sem manter uma relação republicana com o governo federal. Então, ele já disse que se o Lula chamar agora, depois da posse, para uma reunião de governadores, ele comparecerá. Já disse que, se for necessário, ele vai recorrer ao governo federal, vai telefonar para o Lula, se precisar, ao longo do seu mandato. Elogiou dias atrás o ministro Luiz Roberto Barroso, outro desafeto do Bolsonaro, disse que, como ministro da Infraestrutura do Bolsonaro, sempre que precisou dialogar com o ministro Barroso no Supremo, encontrou um interlocutor inteligente, razoável, sensato, não vê razões para para interromper ou para obstruir canal de diálogo com ministros do Supremo. E agora apareceu nessas fotos, numa solenidade no Superior Tribunal de Justiça, ali aos risos, numa imagem com o ministro Alexandre de Moraes, que foi chamado de canalha pelo presidente da República, é hoje o principal desafeto do Bolsonaro e é relator de processos que são estrelados pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro, na prática, depende um pouco da caneta do Alexandre de Moraes para saber qual vai ser o seu futuro penal, o seu futuro criminal, se ele vai continuar sendo julgado pelo Supremo, se ele vai para a primeira instância. Então, o Bolsonaro chegou a esse ponto. O Tarcísio está informando ao eleitorado de direita no Brasil que, olha, eu sou uma alternativa. E se o Tarcísio tiver desempenho e se a conjuntura lhe for favorável lá em 2026, ele pode ser uma alternativa ao Bolsonaro. Mas é preciso que tenha desempenho para isso, né? E ele tem 4 anos aí para mostrar o que fará no governo de São Paulo. Verdade.